Boa tarde, galerinha do terceiro ano. Aqui quem vos fala é a professora Milka. Vamos à nossa videoaula de Geografia. Título Tigres Asiáticos, da página 20 da apostila de Geografia. Nós já havíamos conversado um pouco sobre este conteúdo. Os tigres são aqueles países que cresceram rapidamente, de uma forma muito voraz, por isso receberam o nome de tigres asiáticos. Vamos todos comigo na página 20 do conteúdo Tigres Asiáticos. Vamos lá, meus amores. Vou lá para a apostila de vocês. Estamos aí. Então, os tigres asiáticos. Então, a partir de 1960, um grupo de países asiáticos iniciou um crescimento industrial muito rápido, certo? É isso que fez eles receber esse nome, tigres. Esses países ficaram conhecidos como plataformas de exportação, pois suas economias rapidamente incorporaram novas tecnologias no processo produtivo. Empresas nacionais cresceram e as transnacionais se instalaram nesses países, visando principalmente o comércio externo. E esse crescimento se deu de uma forma muito rápida. Por isso, receberam o nome de tigres asiáticos, pela voracidade e a rapidez deste crescimento. Então, a partir de 1980, alguns países asiáticos começaram a apresentar altos índices de crescimento econômico e influência no mercado mundial, sendo por isso designados como tigres asiáticos. São eles Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul. A partir de 1990, entraram nesse mesmo pique a Indonésia, a Malásia, Filipinas e a Tailândia como os novos tigres asiáticos. Esses países passaram a receber elevados investimentos dos 4 antigos tigres asiáticos, além de empresas dos Estados Unidos, do Japão e algumas nações europeias. Na economia dos tigres, a grande característica é sua indústria e produzir mais barato. Então, a sua indústria produz mais barato com rígido controle de qualidade. E dessa forma que seus produtos invadem os mercados de todo o mundo. Esses tigres conseguem manter o preço de seus produtos bem mais baixo do que os outros países. Isso é uma característica positiva. Há uma forte preocupação dos governos desses países com qualificação de mão de obra, investindo fortemente na educação e pesquisas científicas. As características comuns entre esses tigres asiáticos, então, acompanhe aí na apostila de vocês. Apoio de governos que criaram infraestruturas necessárias para a indústria, mão de obra qualificada, ausência de sindicatos. E tem algumas outras que eu vou falar para vocês agora, que é o elevado crescimento econômico anual, a mão de obra abundante, barata e disciplinada, grande facilidade à vinda de capital estrangeiro, segurança interna com reduzidos conflitos sociais, legislação criminal autoritária e severa, incluindo castigos físicos, infraestrutura modernizada, legislação ambiental permissiva e legislação tributária simples, sem grandes lucros. Sem entraves ao lucro, desculpa. Então, esse quadro contribuiu para que os setores mais tradicionais das indústrias migrassem para países ou regiões onde o custo de mão de obra era menor. Os investimentos japoneses, estadunidenses e dos próprios tigres passaram a ser feitos em países como Tailândia, Malásia, Indonésia, Vietnã, Filipinas, surgindo assim os novos tigres asiáticos que a gente já conversou. Aí vai ter uma tabela do IDH, que é o índice do produto, índice de desenvolvimento humano de cada um desses países, Então, quando a gente fala da Coreia do Sul, por exemplo, então as principais características dela: o relevo é relativamente suave, apresentação de áreas de planalto a leste e grandes planícies a oeste, ocupadas na maior parte pelo cultivo de arroz, que é a base da alimentação do país. A economia da Coreia do Sul baseia-se principalmente na industrialização do setor de serviços. Aí a gente tem algumas características gerais: a expansão após os anos de 1970, investimentos externos, ajuda financeira dos Estados Unidos no plano Colombo, a reestruturação produtiva japonesa em 1970, localização estratégicas, atrativos governamentais, Estado interventor e mão de obra barata, e investimento em exportação, que é um dos principais. Aí vai falar sobre cada um dos tigres, Vocês têm que ler um pouquinho.
Então a Rússia, né, a Federação Russa, é o país com maior área territorial, em extensão é maior do mundo, né? E isso também ajuda ela economicamente. Então vamos ler um pedacinho aqui, ó. A Rússia vai se despontando como grande potência. Já no século XVIII, a Rússia, sob o domínio de César, era uma grande potência europeia. O imenso Império Russo, que se estendia às margens do Mar Báltico, aos mares Negro e Cáspio, chegou no século XIX até as áreas da Ásia Central e o Cáucaso. Ao longo do século XIX, vários movimentos contrários aos cesares assolaram o país, principalmente os camponeses, com participação na Primeira Guerra Mundial. A situação se agravou em razão das derrotas militares, gerando perda e muitas vidas. Então, em 1922 foi criada o RSS, né, que reuniu então inicialmente a Rússia, a Ucrânia e Belarus, e depois foram entrando os novos países, que eram os países socialistas, né, com a queda do Muro de Berlim, então, e com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a queda do Muro de Berlim em 1989, então ficou legitimado que o capitalismo tomava conta do mundo e os países socialistas se enfraqueciam. Mas a Rússia, mesmo assim, não deixou de ser grande potência mundial. Durante esse período, então, né, a União Soviética lançou lançou mão do fortalecimento militar, da ajuda técnica a países que se alinhavam ao bloco socialista. Então, ela ajudava os países que ainda estavam alinhados aos blocos do socialismo em principalmente objetos e investimento em ritmo crescente na indústria aeroespacial, certo? E na década de 70 o país apresentava estagnação econômica comparado ao desenvolvimento dos países capitalistas. Então era bem abaixo, né? O seu desenvolvimento era bem abaixo dos países capitalistas. Então aí vai ter uma leiturinha sobre a economia da Rússia que vocês vão fazer. O Mar Aral a gente já tinha conversado, né? Porque por conta então do mau uso do ser humano em relação ao meio ambiente, esse mar secou, se tornou o mar de sal. A gente já havia falado um pouquinho sobre isso. Façam aí uma pesquisa sobre o Mar Aral, certo? E respondam às atividades sobre os tigres asiáticos. Só para a gente fazer um resuminho, então, em Singapura, Taiwan e Coreia do Sul, houve uma forte intervenção do Estado em suas economias. Uma de suas principais características econômicas é a agressividade na exportação. Deixa eu ver aqui o que é mais interessante para vocês saberem. Só um pouquinho. Então, em 1970, o processo de industrialização, fortes incentivos fiscais para o capital estrangeiro, pequena carga tributária, livre remessa de lucros, ausência de legislação ambiental e trabalhista rigorosa, enormes incentivos na educação qualificada de mão de obras, regime de autoridade direta, forte crescimento econômico, os investimentos foram nos setores têxtil, navios, autos, informática e bens de consumo não duráveis, plataformas de exportação e periferia do capitalismo japonês. Então essas são características principais dos tigres asiáticos. Sendo assim, vocês respondam às atividades então deste conteúdo e na próxima aula a gente faz a correção, finalizando assim a nossa apostila de geografia. Vamos ao trabalho, boa aula para vocês!